Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixarás, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não te temerei o que me possa fazer a carne. Vigiai, estais firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória
muito excelente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes o seguiram. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, e eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Assim que sabemos o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecer por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Não temais, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhado. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se em ti com júbilo. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti,
Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, que te fortaleço e te ajudo e te sustento com destra da minha justiça. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceites, e nenhum deles está esquecido diante de Deus, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos colocar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejam confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa com a minha. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Portanto, cada um de nós agradece ao seu próximo no que é bom, para a edificação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Mas o anjo do Senhor lhes bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro.
O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu-lhe: Eis-me aqui, Senhor. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui.